Olá pessoal, tudo bom? Vou falar aqui o review das mudanças dessa versão. Então, assim, é uma versão um pouco grande, o relatório está com mais de 40 páginas, então vamos começar logo porque esse vídeo aqui tende a ser um pouco longo, tá? Mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui. Vamos lá. A primeira mudança da versão está relacionada ao banco Autocon 3 PBM. Aqui está dizendo que algumas tabelas não vão mais fazer parte desse banco e vão para outro. E ele é misturado com o requisito 2, que são novas tabelas criadas. Então você vê que a gente tem tabelas criadas no banco farmácia, no banco movimento mensal, e temos tabelas que não serão mais utilizadas no banco PBM. Não há necessidade de nenhum teste nesses dois requisitos, tá? Esses dois requisitos eles tratam de modificações no processo de PBM da empresa, tanto no PBM da versão 7 versus uma migração da versão 6 para a versão 7. Além disso, ele trata de como vai acontecer o processo de relatórios, né, do programa. Então, assim, é um tema um pouco longo, tá? É melhor que ele seja tratado em outro vídeo falando sobre o PBM da versão 7 na parte técnica, tá bom? Então vou pular esses dois itens, não há necessidade de nenhum teste aqui, porque isso é apenas para ficar documentado que nessa versão ocorreu essas mudanças. Vamos para o próximo aqui, a rejeição 897 acontecendo em todas as notas de homologação. Requisito fácil de entender, essa rejeição diz que o campo CNF não pode ser igual ao NNF. A recomendação da Cefaz é que o CNF fosse um código aleatório. Fiz alguns testes, não gostei dessa abordagem, porque há a possibilidade de, por engano, a mesma nota ser autorizada 2, 3, 4, 5 vezes. Eu fiz o teste e acontece, a Cefaz aceita, pelo menos em homologação aceita. Então, para evitar qualquer tipo de erro, o que foi feito foi o seguinte: dentro da chave do código, aqui é o número da nota, onde já é o campo NNF, ele fica aqui, e aqui é o campo CNF, que são 8 dígitos. Então a gente acrescentou o número 1 logo no início do dígito, e isso dá um range de 9.999.999 notas por série. É um número absurdo, né? Não chega esse número na prática. Então, assim, é uma solução que adequa, não houve o risco de duplicação de notas autorizadas, e eu aconselho que vocês testem PDV, testem RP, versão 6, versão 7, né, porque aqui é uma modificação tanto em uma quanto a outra. Então vamos falar de CTE, MDF, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico, são esses 3 documentos. E a NFE, que são esses 4 documentos. Então, testar todos eles, vocês vão ver que houve essa mudança aqui no código. Não tem impacto em nenhuma outra área do sistema isso. Próximo item. Formas de pagamento devem aparecer na ordem de código ao invés de ordem alfabética. Aconteceu, houve um caso, houve uma mudança numa classe, passou despercebido que as formas de pagamento ficaram ordenadas em ordem alfabética. Isso foi um pouco esquisito, né? Então, foi trocado. Então, todo campo que tiver assim, condição de pagamento, observem que ele precisa estar na ordem de código. Então, basicamente, seria... eles vão aparecer praticamente como estão aqui no cadastro. Dinheiro, TEF, pós, pré-venda. Então, olhar o PDV, tanto da versão 6 quanto da versão 7. Olhar PDV, né, no botão Outras formas de pagamento que vem a listagem. Olhar ali. Olhar no RP. Tela de orçamento, pedido de venda, nota fiscal de venda, emissão de MDF, emissão de CTE, emissão de nota fiscal de consumidor eletrônico, faturamento de OS, lá naquela tela de faturamento. Todos têm que estar nessa ordem aqui. E se tiver algum outro lugar que eu esqueci de citar aqui, fiquem à vontade de procurar também e colocar no últimos erros, se for o caso. Vamos lá. Correção de bug na gravação da tabela produtos estoque médio. Eu deixei o enunciado que estava no últimos erros. Aqui está o erro que aconteceu na linha, né, do SQL, que ele fala assim, ó, a linha não pode ser localizada para atualização, porque alguns valores foram alterados desde a última vez que ela foi lida. Tá?
Então aqui tem aqui o robozinho dando uma dica de que o problema não era na data do processo, na alteração da data. Na verdade, o problema estava na execução da função. Então, assim, só para elucidar o caso aqui, na verdade, eu vou dar essa dica aqui mais para aprimorar o teste, né? Aprimorar as explicações do teste. Deu para entender, deu para achar o problema, esse não é o caso, mas é só para conhecimento de vocês mesmo. O que rolou? Serve estoque está aqui e comunicações está aqui. Então, existe o parâmetro da data do último estoque médio. Digamos que esse parâmetro esteja com a data de ontem, né? Então, ele executaria a função. Então, o que ele faz? Ele faz uma leitura do estoque, mais ou menos 14 mil itens na minha base. Ele faz uma leitura do estoque médio, 14 mil itens também na base. Faz um scan, end scan, na tabela do estoque médio aqui. À medida que ele vai atualizando a tabela, ele vai colocando no campo LTransfer como falso, para que o Comunicações pudesse mandar isso aqui para o central. Ocorre que, se você está com essa tarefa rodando no Serve Stock e abrisse o Comunicações e já mandasse transmitir, ele já pegava essa tabela, esses registros que foram alterados, e já estava fazendo mandadas para o servidor central e colocando o campo LTransfer como true. Então, nisso, dispara aquela situação, porque durante o processo aqui do scan e o end scan dessa tabela, a mensagem que diz olha, houve alguma mudança desde a última leitura. Qual foi a última leitura? Quando ele abriu para poder trabalhar. Então, nisso que ele percebeu que aqui houve uma leitura, ele não permitiu um table update na tabela, dispara um erro e, consequentemente, a data do parâmetro não é alterada. Porque a data do parâmetro ela só é alterada no fim do processo aqui, ó. Aqui que ele altera a data. Como a data não era alterada, o serve stock fechava, o ActiveMon abria novamente, ele tentava executar o problema, o Comunicações tentava mandar, a data também não era alterada e ficava num loop infinito de erro, tá? Então, isso aqui foi alterado, essa mecânica aqui, porque essa situação de comunicações sempre vai acontecer. Então, o serve stock, nesse momento, ele lê os 14 mil itens do estoque, só que o scan e o end scan dele, ele faz aqui um add SQL para poder ler item a item da tabela do estoque médio. E aí ele faz a atualização do campo LTransfer para falso, já faz um table update a nível de registro e pula para o próximo registro. Não teve mudança de desempenho, ficou igual, só que nesse momento a gente pode ter essas duas transações rodando simultaneamente e o erro não acontece mais, tá bom? Então, só para entender o que ocasionou. Próximo item. Bug ao cadastrar os novos motivos. O código do motivo está criando números repetidos. A última versão teve esse recurso, teve um bug que fez com que, ao incluir a partir do 15, ele ficava 16, 16, 16, 16. Está corrigido. E aí eu aconselho o seguinte, se a gente está no ambiente de teste, pode fazer um delete all dentro da tabela motivos de evoluções e depois roda a atualização e está certo. Se isso aconteceu no ambiente de produção de algum cliente, aí não há o que fazer. Você precisa ir na tabela e excluir os deletados manualmente para não excluir, às vezes, algum registro que é de uso do próprio cliente, tá bom? Mas como a coisa foi agora na última versão para essa, eu acho que isso ainda está dentro da Autocom. Então não deve ter acontecido nada em um cliente de produção, tá? Vamos para o próximo. Bug. Se eu escrever mais de uma vez o número da loja que receberá a carga, ele envia várias vezes de acordo com a quantidade que repetiu o número. Então aqui há um exemplo que a pessoa vai exportar para a filial, ela coloca, eu quero mandar para a loja 2, eu quero mandar para a loja 2, eu quero mandar para a loja 2, eu quero mandar para a loja 2. O robozinho fez até assim, né? Porque ninguém vai fazer isso, tá? Mas se o cara fizer e acontecesse, ele ia perceber que fez a carga e nunca mais faria. De qualquer forma, como estava lá para ser tratado, era só colocar um select de string e a coisa ficou ok. Mas é um erro que na prática não vejo acontecer não. Vamos lá. O próximo item, o bug na troca com entrada avulsa. Então, quando tentasse fazer uma troca com entrada avulsa, dava esse erro. Esse erro era disparado porque é o seguinte, todas as outras modalidades de troca, quando ele executa e fecha a nota fiscal, ele vai e faz o controle dos produtos devolvidos parcialmente dentro da MovStock. Só que a troca avulsa não tem a MovStock
como uma operação pré-existente. A troca avulsa é uma operação que você está fazendo ali na hora, sem um lastro. Então foi somente comentar essa parte do código para que, se for nota avulsa, não tente atualizar a move estoque. E é esse o problema dessa tela aqui, tá bom? O próximo item seria bug no painel de pendências. O central não exibe a NFCE do PDV pendente. Eu deixei a explicação que foi colocada nos últimos erros, mas o problema não é na tela. As duas telas estão perfeitas, funcionando perfeitamente, tanto a do filial quanto o central. O problema é que as tabelas R4, as tabelas R's, né, a R3, R4, R5, R6, R7, do central não estavam recebendo atualização do filial. Tá? Então, o que gerou o problema é isso. Então, como é que ficam essas tabelas? Dentro da filial, essas tabelas ficam dentro do movimento mês. Então, elas estão aqui, ó, R3, R4, R5, R6, R7 estão aqui. E no central, essas tabelas ficam dentro do movimento fiscal do mês. Tá? No central, a gente tem movimento fiscal separado do movimento da loja, né? Então, elas ficam aqui, ó, dentro do central, fiscal, mensal. Aí elas aqui, R4, 5, 6 e 7. Essas tabelas não estão sendo populadas na versão anterior a essa correção e por isso dá a impressão de que a tela não funciona. A minha recomendação é que comparou durante o teste o financeiro global. E aí a ideia deu uma situação de tela numa próxima ocorrência, tenta olhar o banco, tá? Porque nesse caso aqui o problema era banco e não era a tela. Mas também aquilo, deu para entender, só que precisei olhar também banco e olhar também essa coisa para poder resolver. Então seria isso a dica, olha também banco, tá? Atualizou o sistema, vai aparecer os dados lá no painel de pendência? Não vai, porque o campo LTransfer na filial fez o papel dele, ele ficou como true, do tipo, já mandei para o central. O problema estava que o central não importava. Então o único jeito de pegar esse movimento da filial que ficou preso e retransmitir é fazer um update no campo LTransfer como falso nessas 5 tabelas, e coloca comunicação para exportar novamente da filial e no central manda importar com essa atualização do sistema, vai popular e aí você pode usar a tela da pendências para buscar às vezes mais alguma situação, se tiver alguma inconsistência, alguma coisa e relatar esse processo. Vamos para o próximo aqui. Bug no painel de pendências. As vendas do caixa modo treinamento ficam pendentes. Modo treinamento é aquele modo temporário que é utilizado durante os treinamentos e realmente, mesmo utilizando eles, não deveriam aparecer aqui no painel de pendência. A solução foi apenas acrescentar na cláusula where que o campo C04 da tabela R4 dessa tela precisa ser um linf. E isso já resolveu esse problema aqui. A V7 tem um bug na troca do cliente interestadual, gera uma nota de venda. Olha, ele utiliza... Está vendo que aqui o código da TEIS da nota que está no exemplo está o 2003? Então, para fazer a nota de venda, ele utiliza o parâmetro troca. E dentro desse parâmetro, o TEIS estadual é 2006 e o TEIS interestadual 2007. Então, a princípio, não teria como isso ser gerado, entendeu? A não ser que esse parâmetro tivesse sido alterado por engano. Então, se você buscar aqui pela parametrização de troca, você tem a troca TEIS estadual e tem a troca TEIS interestadual, ó, 2006 e 2007. Não tem nada a ver com 2003. Onde que esse 2003 veio? Então, o único lugar que ele poderia ter vindo se houvesse uma modificação dentro da configuração aqui, ó. Cadê? Configuração de trocas. Cadê? Aqui, ó. Tipo aqui fosse 2003, tá? Então, eu deixei isso aqui para checagem. Não quer dizer que não ocorreu o problema, mas eu deixei para checagem aqui. Vamos para o próximo. Cancelamento de nota de troca. Cancela todas as outras trocas. O que rola é o seguinte, é um processo que você já conhece da pré-venda, do OS, do Nota. E quando você cancela uma nota fiscal de estabelecimento, ele vem cancelando as situações dos documentos originais. O que aconteceu nesse caso do troca é que o campo doc original estava ficando em branco.
E aí, quando você fazia o cancelamento da nota de estabelecimento, ele buscava as requisições originais e todos estavam em branco e dessa forma todos ficavam com situação cancelada. Não quer dizer que o estoque foi estornado, apenas a situação é trocada para cancelada e agora, a partir da atualização, esse campo será preenchido e se você emitir uma troca, cancelar a nota de estabelecimento, ele cancela só mesmo o documento original como tem que ser, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Bug no cancelamento de troca. Bug, né? Cancelamento de troca é permitido, mas uma troca cancelada continua podendo ser recebida no PDV. Não pode. Se você fez uma troca, gerou um vale-troca, por algum motivo cancelou a nota desse vale-troca ou cancelou o próprio vale-troca, ele não pode ser recuperado no PDV mesmo. E aí foi feito um tratamento no PDV, ele faz essa função aqui que ele analisa a situação. Se ela estiver como cancelada, o PDV vai dar um aviso de que este VT foi cancelado. Tudo bem? Vamos para o próximo item. Atualizando a V6 para a V7. Isso foi uma simulação feita pelo Júnior. Ele instalou uma máquina V6 do zero e atualizou essa máquina. E ao fazer essa instalação da V6, os serviços estavam comunicando. E ao atualizar uma V7 por cima, os serviços pararam de funcionar. Na verdade, nem foi feita uma simulação sobre esse problema específico, porque não vamos rodar uma V7 em cima de V6 na prática. Será sempre uma instalação de uma V7 nova, com uma migração dos dados da V6 para a V7. Então, essa simulação, apesar de ter sido válida ser feita, a gente pode até fazer várias vezes, mas não vai ser uma situação que a gente vai acontecer na prática. E depois teve aqui a pesquisa de produtos, o Lucas percebeu que aqui embaixo não está vindo mais o campo referência, né, na pesquisa de produto. Aí foi alterado, passou-se a controlar esse campo referência através desse parâmetro. Esse parâmetro recebe essas tags. Se ela tiver essa tag, ela é substituída, né, através de uma macro substituição para exibir ali o valor que você deseja. E é legal também porque, como passou a ser parâmetro, você pode agora até mudar a ordem, né? Às vezes o cliente quer que mude a ordem, você pode mudar a ordem, tirar também ou colocar campos, né? Então, a partir disso, assim que instalar o sistema, ele vai colocar todas essas referências e todos vão aparecer. E aí você pode trabalhar isso dentro de uma parametrização com o cliente. E pode ser configurado através do config. Dentro dessa parte aqui do sistema você pode mexer também, tá bom? Isso aqui vale uma documentação, um post, isso é legal. Júnior descobriu que no documento, os boletos emitidos na filial não podem ser reimpressos e precisava liberar isso. Foi liberado, basicamente é só retestar a função. Depois, na V6 foi percebido que o usuário poderia digitar dentro desses campos de documento letras, e isso estraga a criação de índices na tabela DBF, mas poderia também acontecer na criação de índices em algum select de conversão no SQL Server. Porque quando o usuário, por engano, pode colocar uma letra E, esse número vira um hexadecimal, e aí a conversão que é feita, ela já teria que suportar um range muito grande de arquivos, de numeração, para não dar o erro que estava dando. E o erro que dá é um numeric overflow, né? Que é isso, o número convertido é maior do que o limite disponível, tá? Então o que fez foi colocar uma máscara bem grande nesses campos de número do documento, a máscara toda de número, e aí não há possibilidade de digitar mais letras aqui, tá certo? Depois o Júnior percebeu também um bug no cadastro de encarte, que basicamente era relacionado à navegação. Aqui está explicado aqui, e isso foi mudado, porque realmente tinha razão as colocações que ele fez aqui. Então, basicamente, quando a gente for trabalhar no encarte, ele vai fazer o seguinte: você vai mandar incluir, ele abre a tela e some com a parte de baixo relacionados aos produtos. Quando você salvar ou cancelar essa edição, ele volta com essa informação aqui dos produtos do encarte. E da mesma forma, quando eu vou na listagem e começo a navegar aqui, ele não vai me mostrar as informações do encarte. Somente quando eu voltar aqui para o ficha, aí ele está vendo que leva um tempinho, porque ele carrega os produtos do encarte e exibe o que está constando dentro desse encarte ali. Então, basicamente é isso. Retestar essa navegação toda, né? Porque realmente não pode ter confusão numa coisa que mexe com o preço de produtos. Depois foi percebido que o encarte
dentro da pré-venda não estava, se você fizesse a venda numa pré-venda de um produto de encarte, não acontecia. E aí a regra que foi condicionada aqui é o seguinte: se você está na pré-venda utilizando tabela 1, ele valida o encarte. Se você estiver utilizando tabela 2, 3, 4 e 5, não valida encarte, tá bom? Então, na hora de fazer o teste, também pensar sobre isso, e isso vale uma documentação também de docs, né, falando sobre o uso do encarte. Ainda sobre o uso do encarte, eu percebi uma situação que pode gerar algum tipo de chamado ou uma colocação nos últimos erros que não deveria. Seria o seguinte: uma situação recente, a gente agora na pré-venda pode ler o código de barras de uma balança, né? O código gerado por uma balança, onde você tem nesse código de barra a quantidade do produto, o preço. Então, o que acontece? Quando a gente estiver lendo um código de barra de balança, onde essa balança seja configurada como como preço, né? O preço já vem definido ali na balança. Até o preço, até o peso também seria a mesma abordagem. O sistema, quando ele fizer a conversão do código para fazer o registro da pré-venda, ele não vai utilizar o preço da promoção de encarte. Ele vai estar sempre utilizando o preço venda, tá? E aí a recomendação que eu aconselho botar no post é que não utilize encarte em produtos que você utiliza balanças de pesagem. Pelo seguinte motivo: a balança de pesagem não tem o controle de data para dizer que o encarte venceu e volta para um outro preço, entendeu? Então isso pode acabar gerando uma confusão em algum cliente se ele fala assim: eu vou colocar o produto do encarte numa terça-feira e vou exportar para a balança. Vai chegar na quarta, ele esqueceu, vai estar saindo o preço de encarte na balança e, por exemplo, numa pré-venda vai estar saindo o preço normal, porque o sistema consegue entender que o encarte venceu, a balança não. Então não vale a pena essa abordagem, tá? Então é isso que está explicando aqui. Vamos para o próximo passo aqui: padronização do botão cadeado que impede a pesquisa na pré-venda. Todos sabem que na pré-venda a gente tem uma função aqui, ó, que permite você bloquear a pesquisa de produtos. O F5, bloquear a pesquisa de produto. O usuário tem que passar o código de barra. Então, se estiver bloqueado, aparece o cadeadinho que está bloqueado. Se você clicar no cadeadinho, ele pede uma senha. E se seu usuário que digitar a senha tiver o privilégio 05301, o botão de pesquisa passa a ser visível e a pesquisa fica funcionando até o fim da pré-venda, tá bom? E esse 5301 é relacionado a esse requisito, né? Esse privilégio, permissão para pesquisa de produtos na pré-venda, né? Então só tem sentido utilizar isso se você bloqueia a pesquisa, tá bom? Então testar o sistema em cima disso. Vamos para o próximo aqui. O bug na listagem avulsa. Não está abrindo a tela de importar itens de outros documentos em loja única ou em caso de rede de lojas na filial, somente no central a função está funcionando. Isso aqui está um pouco equivocado, mas eu deixei aqui mesmo até para explicar aqui no vídeo. Na verdade, não estava funcionando em nenhum lugar, mas dependia muito de onde você estava na tela. Então, se você estivesse na tela com seu cursor dentro do botão código e clicasse ali, aí a tela não funcionava. E essa ideia que está falando assim, o botão de travar fecha, não é bem isso. É que a tela funciona, só que ela ficava por trás, entendeu? Então aqui eu estou com a minha tela, né, essa frente aqui é minha tela de listagem avulsa. Quando eu clicava no botão, a tela de importação, em vez de vir para frente, ela ficava aqui atrás, entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente chama uma tela modal e o foco da tela anterior está dentro de um text box, acontece esse comportamento dela vir para trás, né? E aí o que precisa ser feito é trocar esse componente. Esse componente aqui é uma picture, ele foi trocado por um command button. E a partir disso tudo está funcionando direitinho, tá certo? Vamos para o próximo aqui. Na V7, o lançamento de uma nota de compra, foi constatado um bug no tratamento do valor do IPI ao importar um XML. Vou resumir a conversa. Na versão 309, a gente fez um tratamento para o campo outras despesas. E aí a gente criou, dentro do campo outras despesas, um insert na tabela outras inf. Acontece que ao fazer essa mudança na 309, foi colocado aqui também para entrar
na tabela outras infs o valor de IPI, e não deveria ter sido feito isso, entendeu? E aí foi alterado o código para que somente entre na tabela outras infs o valor de despesas, tá? Sendo assim, né, vai ter que, o robozinho está com a carinha dele aqui, porque vai ter que refazer o teste da versão 309 com o XML que tinha somente outras despesas, vai ter que testar o XML que tem IPI, e se vocês tiverem um XML com despesa e IPI e testar ao mesmo tempo, melhor ainda, tá bom? Era até bom às vezes fazer uma nota assim e importar para testar. Vamos para o próximo. O relatório sucesso de vendas, a quantidade vendida e valor líquido das filiais está inconsistente. Uma observação que o Lucas fez aqui, o que percebeu é que ao gerar as quantidades aqui, estava faltando um group by na cláusula das filiais, e foi colocado e agora está ok, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Na V7, o boleto dos emitidos está sem filtro. Esse daqui é um ponto que tem um detalhe aqui que está com a dicasinha do robô, que é o seguinte: esse problema do filtro estar em branco está um pouco recorrente nessas últimas versões. Eu acho que da versão 308 ou da 307 em diante está vindo esses apontamentos de tela sem o filtro. Então é o seguinte, para não ser uma coisa meio a conta-gotas de vir colocando uma tela de cada vez, abrir uma bateria de teste na Autocom para olhar todas as telas que tem filtro avançado e já colocar o apontamento de todas que talvez estejam com esse filtro em branco, porque parece que esse problema foi no componente e ele se esparramou em algumas telas. Bom, então, e essa tela aqui logicamente foi corrigida. Voltar a incluir o balanço com custo mais venda no mesmo relatório. Foi apenas um pedido e está atendido, está aqui, tá? Balanço com custo e venda. Depois vem o relatório sintético analítico de produtos vendidos. Nos últimos erros estava uma mistura de informação entre sintético e analítico, e aqui deu para entender, mas eu fiz aqui separado, tá? O sintético incluiu a opção de relatório sem CMV, saldo atual, e incluiu a opção de não ter agrupamento. E o analítico, aqui tem um caso aqui de um cliente que usava o relatório, onde é colocado o produtos vendidos e o saldo após a operação. E a partir disso a gente tem as duas telas, tanto o relatório analítico. Agora aparece, você pode colocar o saldo após a operação na escolha dos modelos. No caso do analítico, para você ter ele sem agrupamento, você vai usar ele por data, porque o analítico você pode ter pegado um período de 1 a 10 dias. Então, se você coloca por data, né, se você não fez o filtro de data, ele vai vir data 1, a data 2, a data 3, a data 4. E quando você clica aqui em mandar exibir, ele já vai ordenar por data e produto. Não precisa se lembrar de ter que clicar aqui embaixo, não. É só clicar aqui por data que ele já faz. E o relatório sintético faz a mesma coisa, só que no sintético dá para ser sem agrupamento, porque o sintético já é sintético, ele já não é separado por data como é o analítico. Então no sintético tem, olha, eu não quero agrupamento, e a mesma coisa, se eu cliquei aqui e já mandar imprimir o relatório, ele já diz que ele quer em ordem alfabética pelo nome do produto, não precisa vir aqui e marcar. Vamos para o próximo. Aqui foi uma observação que existia um checkbox exibir apenas os totais e não está funcionando. Aí aqui é o seguinte, esse checkbox nem era para ser exibido. Então, normalmente ele vai aparecer nessas telas aqui relacionadas aos últimos relatórios desenvolvidos no sistema. Qualquer relatório desse aqui, desse menu, já faz isso. Por exemplo, se pegar um relatório aqui qualquer, ele aparecia aqui, ó, exibir apenas os totais. Só que esse relatório aqui, de todas essas telas que foram citadas ali no negócio, eles não têm a opção de você tirar os agrupamentos, porque ele já é um relatório pronto. Então, não tem nem que exibir o checkbox, né? Para não gerar nem essa confusão, e é isso que foi feito. O bug na tela de tratar XML. Aqui, basicamente, era um double click na tela do tratar XML, quando você já está com os itens apresentando na tela. Tem um GIF aqui, e foi simples de resolver, porque era só tirar o problema do double click. Depois aqui teve um bug na visualização do título do gráfico, onde, por exemplo, o título do gráfico acaba ficando por cima aqui das legendas e poderia fazer uma bagunça. E isso também foi coisa simples de ser resolvida. Esse erro ele ocorre no gráfico horizontal, então a classe foi ajustada no gráfico horizontal
E agora o nome aqui aparece independente se está atingindo o pico ali do gráfico, e foi uma correção até simples de fazer. Depois teve aqui um bug na classe de calendário. A classe de calendário na verdade, o que é essa classe? Ela fica em qualquer tela. Aqui, ó, isso aqui é uma classe de calendário. Ela também aparece muito nessas telas que você tem o botão opções. Isso aqui também é a classe calendário. É a mesma classe, só está em ordem de exibição diferente. O bug que trata aqui é o seguinte: se eu digitar a data direto no text box, ela não é aceita na consulta. Isso quer dizer que se eu utilizo, né, na versão antes dessa correção, se eu utilizo o calendário aqui assim, colocando aqui o período, tá tudo certo. Mas se eu viesse aqui diretamente e digitasse assim, não valia. Ele continuava com o número anterior, tá bom? E teve também uma situação aqui mais de organização, tipo assim, se eu estou aqui mês atual, qualquer digitação que eu faça, ele vai trocar aqui para ano, tá? Entendeu? Ele muda ali para ano, tá? Mas não muda em nada no sistema. Podia estar em qualquer um aqui, porque o que vale mesmo é a data que está aqui no text box. Mas foi só para ele sair dessa que seria mês atual, 3 últimos meses, ele faz um, um, um valid como 4 ali nesse componente. E basicamente é isso daí, tá bom? Foi um vídeo um pouco mais longo, porque essa versão teve muita mudança. E basicamente, caso tenha alguma dúvida aí nessas explicações que eu passei, ou queira mais dicas para fazer algum determinado teste, é só chamar no privado que eu posso mandar mais alguma orientação para vocês. Tá bom? Tchau, tchau.